Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com alegria! Vamos falar hoje sobre o livro A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings e da Erin Meyer, que inclusive escreveu um outro livro que chama O Mapa da Cultura. É o seguinte, me pediram para eu fazer a resenha desse livro, e eu vou fazer porque é um livro de 2020, que foi um livro muito comentado quando saiu. Quando eu li, eu pirei, eu achei sensacional o livro, eu achei, cara... Você lê o livro e você fala, cara, quero implementar tudo isso na empresa que eu trabalho, quero implementar isso com a minha equipe, quero implementar isso em todo lugar, vou falar para todo mundo. E é exatamente essa sensação que dá quando você lê o livro, porque a Erin Meyer, ela entrevista, né, o Reed Hastings, que é o CEO, o fundador da Netflix, e ele conta como que é a cultura corporativa da Netflix. Até aí tudo bem, porque é muito legal mesmo, olha a Aline, ela que pediu, ela foi a primeira a pedir para eu fazer a resenha. E quando você lê o livro, você acha o livro espetacular, você fala, meu Deus, eu quero aplicar tudo isso, eu quero fazer essas coisas na minha empresa, vai dar certo, nossa, é assim que cresce uma empresa. E o Reed Hastings, ele conta a cultura corporativa a partir da fundação da Netflix, a partir de tudo que ele acredita, a partir de tudo que ele viveu. E a Erin Meyer, ela vai entrevistando ele, vai perguntando as coisas e muito baseado no deck de cultura da Netflix, né? O deck de cultura é uma apresentação, basicamente é um PPT que foi divulgado para todo mundo, né? Lá no Vale do Silício e depois para o mundo inteiro, tem até no livro, e se você der um Google você vai achar esse deck de cultura, que são os princípios da Netflix. E todos os princípios da Netflix, a cultura da Netflix, ela está baseada em uma frase que é uma frase um tanto quanto polêmica, que ela diz exatamente assim, está escrito assim no deck de cultura, né, traduzido aí para o português. Desempenho razoável resulta em uma generosa rescisão. De novo, quando você lê o livro, você acha animal, você fala, nossa, é isso, porque, cara, gente ruim tem que ser mandada embora, porque não dá para ficar com gente medíocre, e isso é verdade até a página 6. Quais são as minhas reflexões em relação ao livro? Eu vou passar aqui alguns pontos que eu anotei sobre o livro, eu vou passar alguns trechos que eu tirei do livro também, porque esse tipo de cultura ele funciona muito bem, desde que você tenha de fato um alto, que eles chamam, né, o próprio Reed Hastings chama de alta densidade de talentos. Significa ter pessoas muito maduras, porque como ele fala sobre liberdade com responsabilidade, você precisa ter uma equipe muito sênior, uma equipe muito madura. Qual que é aí o primeiro problema que a gente tem? A gente não tem senioridade das equipes hoje nas empresas. E isso é um problema se você quer implementar uma cultura que depende de uma densidade de talento, e aqui não é só potencial, aqui depende também de um amadurecimento emocional. As pessoas, especialmente no Brasil, nós brasileiros, a gente não tem a capacidade, a gente não é assim, ponto. Tá? A gente é muito diferente do americano. A gente não tem a capacidade de separar o que é profissional e o que é pessoal. A gente junta as duas coisas. A gente não consegue receber um feedback. A gente não consegue dar um feedback. A gente não consegue muitas vezes dizer a verdade. Ah, não é todo mundo que é assim. Tem gente que consegue ser mais pragmático. Tem gente que consegue ser mais racional. Mas em geral, a gente se ofende quando recebe um feedback de uma ação. Em geral, a gente se ofende. A gente tem problema quando vai dar um feedback para alguém. E aí começa a virar confusão, a desordem. Por quê? Se você implementa uma cultura como a da Netflix, que é interessantíssimo, não há dúvida, né? Liberdade com responsabilidade, você fala, cara, eu não quero funcionários, entre aspas, medíocres aqui, eu quero colaboradores que entreguem, que sejam empreendedores da própria carreira, que consigam protagonizar as coisas aqui dentro. Numa cultura latina, e depois o Reed Hastings ele até fala no final do livro, dando um spoiler para quem ainda não leu, que foi muito difícil implementar, especialmente em Brasil e Índia, porque são países que ainda são muito emocionais, que não conseguem lidar 100% racionalmente, 100% com pragmatismo. A cultura corporativa, ela, como é que eu posso dizer? Liberdade com responsabilidade é muito bom, desde que você tenha profissionais muito maduros emocionalmente, não é só tecnicamente. Quando o Reed Hastings fala de alta densidade de talentos, ele não quer dizer, ele quer dizer tecnicamente, é claro, você ter pessoas muito responsáveis, pessoas que consigam de fato assumir o protagonismo e ter autonomia, porque eles dão de fato autonomia, e o livro surgiu, né, A Regra é Não Ter Regras, e ficou muito divulgado porque você pode tirar férias quando você quiser, significa que você dá liberdade de fato para as pessoas e elas
assumem essa liberdade e assumem a responsabilidade dos resultados. E ao longo do livro, o Reed Hastings vai falando muito sobre isso. Ele vai falando sobre coisas, sobre políticas ou exclusão ou exclusões de políticas da cultura corporativa, do dia a dia de trabalho, que vão aumentando a autonomia e a liberdade das pessoas. Só que qual que é o grande problema aqui? Além da cultura latina, né, da nossa cultura enquanto povo, a gente tem também uma questão aqui pessoal, uma questão humana. A gente fala muito sobre olhar para os seres humanos no trabalho, a gente fala muito sobre não desistir das pessoas. As pessoas elas têm contextos diferentes, as pessoas têm medos, as pessoas têm necessidades diferentes, cada uma na sua intensidade. Mas fato é que se você incorpora uma política, uma cultura corporativa de chega de mimimi, chega de ficar reclamando, chega de não sei o quê, você às vezes pode não dar espaço para ouvir as necessidades e dores das pessoas e você pode perder grandes talentos. Existe muita gente com muito potencial e pouco resultado no trabalho porque precisa de correção emocional. Você tem duas escolhas, ou você faz essa escolha de ajudar as pessoas dentro da empresa e transformar e desenvolver talentos, ou você só quer talentos prontos e talentos que sejam muito bons. O jeito que o Reed Hastings conta aqui para a história dos Estados Unidos, né, para a criação da Netflix, dessa cultura corporativa, ele conta muito assim, cara, eu quero ter os melhores e pronto. Se você é médio, se você é mais ou menos bom, tchau. Se você olhar por um lado ultra racional, ultra robótico até, tá tudo bem. Tipo, é uma escolha e tá tudo certo. Eu não tô aqui para dizer que tá certo ou que tá errado. Eu só quero ser coerente com aquilo que eu falo. E normalmente eu falo que... normalmente não, eu sempre falo que a gente precisa ajudar as pessoas a se desenvolverem. Existem pessoas que não querem se desenvolver. E acho que pessoas que não querem se desenvolver, você também não tem que querer ajudar. Sinceramente. Tipo, quem não quer ser ajudado, você não precisa ajudar. Você tem que ajudar quem quer ser ajudado. Tem pessoas que querem ser ajudadas. Você não pode simplesmente descartar as pessoas, sem entender o contexto delas, sem entender até o potencial que elas têm. Então, o Reed Hastings, ao longo da entrevista que ele dá, né, para Erin Meyer, ele vai falando sobre algumas coisas. Então eu trouxe alguns trechos que são interessantes e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, mesmo olhando para as pessoas. Tá? A reflexão é sobre isso, assim, como que a gente implementa uma cultura dessa nas nossas equipes, né, com as pessoas que a gente trabalha, independentemente se você tem uma equipe ou não, a gente consegue encarar e aplicar algumas coisas aqui do ponto de vista de até própria carreira. Tá? Então ele fala assim, né? Ele fala que eles tinham uma coisa que a Blockbuster não tinha, né? Porque eles destruíram a Blockbuster, eles até ofereceram a Netflix para a Blockbuster comprar, não sei, no livro fala sobre isso, por 58 milhões de dólares, e a Blockbuster deu risada, falou que não valia isso, e depois de menos de 10 anos eles estavam valendo 158 bi e a Blockbuster quebrou, né? Então, ele fala muito sobre uma cultura que coloca as pessoas acima dos processos. Cara, isso é demais. E que enfatiza mais a inovação do que a eficiência e que mantém poucos controles. De novo, isso é ótimo. Colocar as pessoas acima dos processos, porque muita empresa fala, o processo é esse, e não valoriza aquilo que as pessoas podem dar de inovação, de criatividade, de novas soluções para problemas que são resolvidos de uma forma ou nem são resolvidos ainda. E ele abre espaço para que essa inovação aconteça porque ele confia e dá toda a confiança para as pessoas. Isso é bom? Isso é ótimo. Mas você não pode confiar nas pessoas sem dar o apoio, sem dar o suporte para elas. Eu não concordo com o jeito de você dar para as pessoas toda a autonomia e depois você punir as pessoas, porque isso para mim não é uma cultura de desenvolvimento de pessoas. Isso é uma cultura de, cara, é tudo seu e se vira. E qual que é o maior perigo? As pessoas estão lendo esse livro, os líderes estão lendo esse livro e estão disseminando nas empresas. Só que sem uma base, sem fundamento. Eles estão pegando o livro e estão falando assim, agora é autonomia? Então façam aí. Se der errado, a gente demite vocês, porque desempenho razoável dá uma generosa rescisão. Cara, não é assim. Isso aqui não, esse livro, essa cultura da Netflix, ela está num contexto muito específico, muito único, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com uma lei trabalhista, inclusive, muito diferente do Brasil. E você precisa modelar, você precisa olhar para essa cultura, você precisa olhar para essas coisas que o Reed Hastings aplicou lá e que ele ainda aplica nos Estados Unidos e falar, cara, como é que eu posso trazer isso adaptado para o Brasil? Cara, colocar as pessoas acima dos processos é maravilhoso, para mim está correto. Só que você não pode largar as pessoas. Aqui os líderes, os chefes fazem o quê? A gente larga as pessoas, delarga o trabalho e se a pessoa entregou errado, você vai lá e pune. Você não apoia, você não acompanha. Cuidado, entenda o que está sendo dito aqui.
né? Não que é só... então é autonomia com responsabilidade. Te dou toda a autonomia e você se entregar mal, o problema é seu. Tá? E aí você se exime da responsabilidade, você enquanto líder, se exime da responsabilidade daquela entrega. Tá? Aí tem algumas outras coisas que eu acho muito legais. Assim. Ele fala assim, né? Que você precisa, como premissa, tentar não agradar o seu chefe. Cara, isso é maravilhoso. Isso dá para aplicar o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque assim, muitas vezes a gente não consegue entregar a nossa verdade, muitas vezes a gente não consegue entregar a nossa mensagem, aquilo que a gente gosta de fazer e aquilo que tem sentido pra gente no trabalho, porque a gente fica querendo agradar os outros. A gente fica querendo agradar os nossos chefes, a gente fica querendo agradar os acionistas, né? Tem muito CEO de empresa que não faz o que tem que ser feito, que não muda o negócio, que fica só querendo agradar acionista. Dá licença, cara, para com isso. Faz o que tem que ser feito, ajuda as pessoas, impacta a sociedade positivamente, não fica de puxação de saco com o acionista. E a gente que está numa base gerencial e de diretoria não tem que ficar querendo agradar o chefe. E quem está lá embaixo não tem que ficar querendo agradar o chefe. Cara, você tem que se posicionar. Você tem que falar, ó, essa é a forma certa de fazer, eu sou especialista nessa área, eu já desenvolvi tal coisa em tal empresa, dá para fazer desse jeito. Porque se você fica tentando agradar seu chefe, você não vai conseguir ter identidade. E quem não tem identidade não se destaca. Basicamente, e aí consegue ser demitido facilmente. E ele fala muito sobre liderar com contexto em vez de controle. Isso é muito legal, porque assim, normalmente as empresas elas lideram muito pelos processos e lideram muito pelos controles que elas implementam para poder minar as pessoas ou limitar as pessoas. Essa é a grande verdade. Todo mundo quer ser colocado, né? As empresas querem colocar as pessoas todas em umas caixinhas. E a verdade é que a gente precisa liderar pelos contextos, entender o que está acontecendo e explorar das pessoas o máximo que elas podem dar com criatividade e inovação. Aí sim, dando muita autonomia, liberdade com responsabilidade. Mas dar responsabilidade significa apoiar as pessoas no processo que elas desenvolvem para realizar aquele trabalho. E aí ele vai falando, né, capítulo por capítulo, sobre a cultura da Netflix, sobre todas as coisas que ele implementa lá e que funcionam. E no último capítulo é maravilhoso, porque ele fala que ele precisa, né, como que a gente leva essa cultura para o mundo. E para mim essa é uma das melhores partes, porque quando ele fala de levar para o mundo, ele fala dos problemas que ele tem em implementar isso em outras culturas. E ele fala do Brasil. Tá? Quem conhece alguém que trabalha na Netflix no Brasil sabe que não é assim, que é difícil, que não é tão simples quanto eles pintam no livro. Só que as pessoas leem o livro e falam, vão ser aplicando igual. Gente, leiam o livro, entendam, reflitam e modelem e apliquem. Não é para tipo sair copy-paste aqui. A gente tem uma necessidade de hackear e de ter as soluções rápidas para as coisas que a gente não quer nem refletir sobre o que está sendo dito. Então, o primeiro capítulo ele diz assim: o ótimo ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis. Isso é maravilhoso, porque ele diz que o alto desempenho contagia, e é fato. Você precisa buscar, e as empresas precisam buscar nas equipes, o máximo de densidade de talento, que é o que ele fala, né? Ter pessoas muito boas. Por quê? Porque pessoas boas contagiam pessoas boas. Tem um exemplo que eu gosto de usar, que é de futebol, que é o seguinte: um jogador ruim num time bom, ele passa a jogar melhor. E um jogador bom num time ruim, ele passa a jogar pior. Essa é a comparação, essa é a analogia. E faz muito sentido nas empresas. Às vezes você é uma pessoa que não performa tão bem num lugar porque a densidade de talento naquele lugar é mais baixa. Quando você vai para uma empresa que te exige mais, que a régua é mais alta, você passa a entregar mais porque você está vendo que todo mundo está entregando mais, ou por medo ou por contágio social, você passa a entregar mais, você passa a se esforçar mais. Depende de você, obviamente, mas esse ambiente te influencia para que você seja melhor. E isso é verdade 100% das vezes. O contrário também, às vezes você é um funcionário super bom, você é um profissional super bom, você vai para um lugar que é fraco, você se torna ali o profissional mais smart do lugar, e aí você fala, cara, aqui é muito simples, eu não preciso me esforçar tanto. E aí você cai seu rendimento, você começa a performar pior. Isso é verdade, e isso faz sentido, e isso tem que ser buscado o tempo inteiro. Você como profissional, nós como profissionais e os líderes precisam formar equipes de alta performance. O fato é que assim, tem alguém ruim, você já descarta essa pessoa? Não, você desenvolve essa pessoa. Você precisa desenvolver as pessoas, você precisa ter uma alta performance dentro da sua equipe, né? Pessoas que entreguem muito e que sempre subam a régua, para que todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm uma entrega tão boa, passem a entregar melhor.
O que não dá é para você pegar alguém que entrega mal e simplesmente descartar, falando não serve. Não serve para quem, cara pálida? Você precisa desenvolver, senão você também não faz o seu papel de líder, que é desenvolver pessoas, melhorar pessoas. Eu acredito que as pessoas podem ser melhoradas, né? Elas podem melhorar profissionalmente. O segundo capítulo ele fala sobre assim, diga o que você pensa, e aí tem um parênteses, com intuito construtivo. Cuidado com a sinceridade. Ela é fundamental, mas ela precisa ser produtiva, ela precisa construir algo positivo, ela precisa ajudar as pessoas, ela não pode destruir as pessoas. Se você acha que aquela pessoa é ruim, fale do problema, não fale da pessoa. A gente, de novo, tem uma tendência a criticar as pessoas e não aquilo que elas fazem. Então a gente leva para o pessoal e quando as pessoas também nos criticam do ponto de vista de feedback, de ações, a gente leva para o pessoal e acha que estão criticando a gente. Então assim, quando ele fala assim, cara, a gente precisa ser adulto, a gente precisa entender de forma pragmática, racional e separada, né, do pessoal o que as pessoas estão dizendo e mais, o que a gente vai dizer para elas. Se você tem algo a dizer que vai melhorar o trabalho da outra pessoa, diga com gentileza, não diga de forma rude e grosseira. Seja sincero de fato, mas não seja grosso, não seja estúpido, não magoe as pessoas, seja legal. Né? Isso é uma das premissas para um bom profissional. Cara, seja legal. Seja legal com as pessoas, cara. Não tem problema nenhum você ser legal com as pessoas. Ao contrário, tá? Isso parece básico, mas é bem complicado. Até porque tem um problema aqui. Quando você começa a não ser legal com as pessoas, quando você começa a ser um cara meio cuzão, meio grosseirão, você cria um ambiente inseguro dentro do trabalho. Um ambiente inseguro psicologicamente. E o ambiente inseguro psicologicamente, ele gera falta de confiança. A confiança baixa demais. E quando a confiança baixa, a entrega fica pior. A entrega não consegue ser uma entrega boa. Então, seja legal com as pessoas, tá? A verdade sem empatia é maldade. Perfeito, Aline. É exatamente isso. A verdade sem empatia é maldade. Excelente frase. Muito bom. Elimine as políticas de férias. Essa aqui também eu acho maravilhoso. Ele diz o seguinte: hoje na era da informação o que importa é o que você realiza, não quantas horas você trabalha. Ponto. Final. Estênio, mas no Brasil a lei trabalhista diz que você precisa trabalhar 8 horas por dia. Tá bom, você precisa trabalhar 8 horas por dia. Cara, mas você consegue trabalhar 8 horas por dia melhor do que você trabalha hoje, que você trabalha 12 horas por dia? Cara, foca nas suas entregas, não foca quanto tempo você trabalha. Porque também tem muita gente que começa a trabalhar e diz: estou trabalhando 12 horas por dia. Mas o que você está entregando? Na era da informação, na era da atenção, vale mais o que você entrega e não as horas que você trabalha. Por isso que eles eliminaram a política de férias, porque se eles têm, olha a lógica, se eles têm uma densidade alta de talentos, pessoas muito amadurecidas, pessoas sêniores em todas as posições, e eles dão a liberdade para que as pessoas escolham quando tirar férias, as pessoas vão olhar para o negócio e vão falar assim: tá bom, agora é a hora que eu posso tirar uma semana, posso tirar 3 meses? Não posso tirar, por quê? Porque eu estou em entrega. Ele disse que no começo, na primeira vez que ele fez isso na Netflix, ele teve um problema, porque a galera da contabilidade tirou férias todo mundo junto. E aí tinha que emitir nota, tinha que fazer uma série de processos e deu mó ruim. Então ele fala assim, cara, você precisa conscientizar as pessoas. Se as pessoas não são sêniores e maduras o suficiente para tomar esse tipo de decisão, porque esse livro ficou muito famoso e o título é maravilhoso, né? Porque é tudo que a gente quer, não ter regra de nada. Isso mostra o quanto a gente está preso nas regras, o quanto a gente está escravo dessas regras corporativas. A primeira coisa que as pessoas falam é: nossa, Netflix é animal, porque você pode tirar férias quando você quiser. Cara, o negócio das férias é o de menos. É o de menos. Porque se você tiver uma autonomia, uma responsabilidade, uma maturidade para poder olhar para o seu trabalho como entrega, ou a empresa olhar para você como uma pessoa que entrega resultados e não horas trabalhadas, vai ser natural. Você fala: puta, agora eu não posso tirar férias. Quantas e quantas vezes a gente já olhou e falou assim: não posso tirar férias agora. Mesmo precisando, mesmo às vezes o RH falando: você tem que tirar férias. E você fala: não posso tirar férias agora. Por quê? Porque você tem responsabilidade. A gente já lida com esse tipo de coisa. Só que você quer ter, na regra, que não tem mais regra de férias. Por quê? Porque isso de alguma forma te dá uma percepção de que você tem liberdade. Isso mostra o quão preso a gente está, né? Aí ele fala depois: pague os melhores salários do mercado. Tá certo, tem que pagar os melhores salários do mercado. Por quê?
Porque você retém os talentos também com salário. Salário entrega satisfação do colaborador. Não entrega felicidade, mas é o mínimo que se espera que você pague salários adequados. E aí ele fala um negócio muito legal, que ele incentiva que os colaboradores dele recebam ligações de concorrentes deles para que ele saiba quanto que o mercado está pagando. Isso é maravilhoso, porque ele não paga nem abaixo nem acima do mercado para ninguém. Ele paga exatamente o que os concorrentes pagariam para os colaboradores dele. Isso é muito bom. Cara, você ganha 10 e o mercado, a média do mercado é 12, ele vai te aumentar o salário de que ele está com os melhores. Porque se os concorrentes querem contratar os profissionais lá dele... Pronto, voltou. Compartilhe informações organizacionais. Isso no Brasil eu acho que é impossível. Para você ter uma cultura de liberdade com responsabilidade, você precisa ser sincero com os colaboradores. E aqui a gente não divulga nem quanto que a empresa está ganhando, porque o dono, o CEO, o diretor acha que as pessoas vão crescer o olho e vão começar a pedir mais aumento. Cara, isso aqui não existe no Brasil. Sério, eu acho sensacional. Cara, sempre que eu trabalhei, eu compartilhei todas as informações com a equipe. Porque eu acho que a equipe precisa saber. A equipe precisa saber quanto que a gente está ganhando, a equipe precisa saber quanto que a gente está gastando, a equipe precisa saber quanto que a gente tem de margem naquele projeto, a equipe precisa saber tudo do projeto, porque você só faz com que as pessoas tenham uma atitude de dono se elas têm informação de dono. Não adianta você falar para elas, olha, eu quero que você haja como dono, e aí você não dá informação, você não fala a verdade para as pessoas, você cobra que as pessoas trabalhem por horário. Cara, isso não é dono. Isso é o trabalhador da indústria, da fábrica, que tem que entrar tal hora, que tem que sair tal hora. Cara, das minhas equipes, sempre que eu trabalhei, eu falava para as pessoas tudo sobre custos, tudo sobre ganhos. E se a pessoa... cara, se entrar alguém aqui que trabalhou comigo e falar o contrário, eu vou discutir. Porque assim, a pessoa sempre falou, eu tenho um problema, eu preciso sair mais cedo. Eu sempre falava assim, não importa a hora que você entra e a hora que você sai, me importa o que você entrega. Você precisa entregar essas coisas. Ponto. Final. Só que as empresas olham torto quando você sai mais cedo, mesmo que você entregue muito. As empresas olham torto quando você tem outras atividades fora da empresa, mesmo você entregando tudo. Quando você não entrega tudo, eu acho que você pode ser questionado, sem dúvida. Agora, cara, que tipo de liberdade que a gente quer dar? Que tipo de implementação desse livro que as empresas estão discursando por aí que querem implementar, se elas não falam nem quanto elas estão ganhando, a não ser que seja empresa com capital aberto, que você sabe quanto está ganhando. Mas 100% das empresas que não têm capital aberto não compartilha com a equipe. A Netflix, pelo menos no livro, diz que eles compartilham todos, antes dela ser empresa de capital aberto, compartilhava todos os resultados. E nos e-mails tinha muito claro, olha, se você divulgar isso, você vai ser demitido. É informação confidencial e tá certo. Só que você precisa compartilhar com as pessoas. Aqui a gente não compartilha as informações porque acha que as pessoas vão usar aquilo contra você. Que merda de cultura é essa que a gente tem, cara? Na boa, não tem. Esse ponto aqui pra mim, informações organizacionais, aqui já é um ponto que não dá pra ir pra frente no Brasil, porque as pessoas têm medo de compartilhar as informações. Ele fala sobre sinceridade a todo custo. Sinceridade a todo custo é o seguinte, cara, eu confio nas pessoas que eu contratei. Eu quero implementar uma política de liberdade com autonomia com responsabilidade, liberdade com responsabilidade. Então eu preciso confiar nas pessoas, eu preciso compartilhar as informações. Mas e se elas divulgarem? Você vai ter políticas de confidencialidade ali, as pessoas vão assinar o NDA, as pessoas vão ser cobradas e punidas se elas quebrarem esse contrato. Estamos falando com adultos, gente, pelo amor de Deus, são adultos. Não é? A premissa é essa, não é? A premissa é assim, estou falando com adultos, então não vai levar nada para o pessoal, vai ser liberdade com autonomia, vai ter ano que você não vai poder tirar férias, porque a gente quer só a parte boa de não ter regra, a gente não quer a parte ruim de não ter regra. Esse também é um problema. Só que a parte ruim vem para os dois lados, não só para o colaborador. Vem para a direção, vem para a alta liderança, vem para os donos da empresa. Nossa, Netflix é demais, eu queria que meus colaboradores tivessem cabeça de dono. Você está dando informação para ele ter cabeça de dono? Você está compartilhando resultados? Está compartilhando visão? Você sabe qual é a visão da sua empresa? Por que as pessoas estão correndo atrás do que elas estão correndo? Ou você só está pagando as pessoas e obrigando que elas executem as coisas? Vamos refletir sobre o livro, não vamos sair falando que é muito legal sem a gente refletir. Aprovações para tomadas de decisão não são necessárias. De novo, a mesma premissa, somos adultos, então se a gente é adulto, a gente
consegue tomar decisões. Os caras aprovam coisas lá de 10 milhões de dólares sozinho, tipo, você não precisa pedir aprovação para ninguém. Você aprova viagens, suas viagens você que aprova, você não precisa pedir aprovação para ninguém. Não tem uma política de, você pode gastar 200 dólares por viagem. Não, cara, você gasta quanto você quiser, é sua responsabilidade. Você tem as informações do negócio, você tem as informações financeiras, você é adulto, eu trato você e te dou liberdade e autonomia. Tome as decisões e arque com as consequências. O que não dá, de novo, é pra gente pegar isso e não olhar uma transversal de desenvolvimento de pessoas. Essa pessoa é ruim, ela não serve. Eu faço um onboarding nessa pessoa e ela não... Eu faço o onboarding nessa pessoa e nem falo pra ela o que tá rolando. Eu simplesmente largo as coisas. Não dá pra ser desse jeito. A gente tem que fazer de uma forma coerente, de uma forma que cuide das pessoas. E aí ele fala sobre feedback, né? Que ele fala que é um círculo de feedback. Ele fala assim, só fale de uma pessoa aquilo que você diria na cara dela. Ponto. No Brasil, a gente fala mal das pessoas nas costas e bate palma para elas de frente. Você acha que isso funciona no Brasil? Eu acho que deveria funcionar, mas a gente está preso ainda a uma cultura, cara, uma cultura de culpar o outro, a uma cultura de não assumir as responsabilidades, a uma cultura de falar dos outros pelas costas. Só fale de uma pessoa aquilo que você diria na cara dela, essa é a regra. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E ele fala assim, sinceridade é como ir ao dentista. Mesmo que você incentive todo a escovar o dente diariamente, alguns não vão fazer isso. Então você precisa incentivar a sinceridade e ser sincero com as pessoas. E aí ela fala, né, liderar com contexto em vez de controle. Explique os porquês você está tomando aquela decisão, explique os porquês as pessoas estão fazendo aquilo. Sempre que eu perguntava por que a gente está fazendo isso, as pessoas não sabem responder. Os líderes não sabem responder por que a gente está aceitando determinadas coisas, por que a gente está correndo ou remando para determinados lugares. Aliás, nem sabem para onde a gente está remando. Você quer ter uma cultura forte, você quer modelar a cultura da Netflix? Faça. O primeiro passo, que é compartilhar a informação, confiar nas pessoas, desenvolver as pessoas, pessoas acima de processos. A gente não está nem levando isso a sério, a gente está colocando os processos acima de tudo. Se a pessoa é criativa, ela inova em algum processo lá, você fala, mas não pode fazer desse jeito porque está fora do processo da empresa. Porque está fora da política global de remuneração, está fora. Para com isso, cara. Como é que você quer dar autonomia para as pessoas? Como é que você quer dar liberdade para as pessoas? Se você está colocando os processos sempre acima das pessoas. E a gente, enquanto colaborador, tem que provocar a liderança e ser responsável e falar assim, cara, eu quero agir como dono, mas eu preciso ser tratado como dono. É muito fácil você agir como dono, você cobrar que as pessoas ajam como donas sem você dar informação, sem você dar o bônus do dono, você só dá o ônus. Né? Você só dá o ônus, é só tipo punição, responsabilidade, mas você não dá o bônus. O que é o bônus? Não é só dinheiro. O bônus é autonomia, o bônus é uma flexibilização dessas regras, o bônus é a flexibilização dos processos, o bônus é também dinheiro, o bônus é um sentido que você dá para a pessoa. Então, peguem o livro e não fiquem cagando regra, do tipo, agora vamos aplicar o Netflix aqui, a regra é não ter regras. Leia, reflita, modele, adapte e aplique, porque no último capítulo ele fala, leve tudo para o mundo, aprenda a ajustar o seu estilo. E aí ele fala, e converse, converse, converse. Por que ele fala isso? Ele cita Brasil e Índia. E aí, falando do Brasil especificamente, não dá para aplicar. Primeiro, por causa das leis trabalhistas. Lá ele pode pagar 3 meses de salário para a pessoa quando a pessoa, se ele quer demitir uma pessoa. Então ele fala assim, cara, eu prefiro pagar uma rescisão generosa para que ela fique 3 meses fora daqui, né? E eu garanta o sustento dela durante 3 meses com o mesmo salário que ela tinha aqui, eu pago bem, eu Netflix, do que ela ficar aqui me atrapalhando. Segundo, os americanos são mais práticos e mais pragmáticos. Aqui, se você não dá bom dia, seja muito bem-vindo, as pessoas já acham que ela não gosta de você. Então, a gente precisa ter clareza e olhar para o nosso país e falar assim, como que os colaboradores agem aqui? Como que as pessoas agem aqui? Se você falar alguma coisa para o seu chefe aqui, ele já fica puto com você, cara, porque ele está sendo questionado. As pessoas aqui não gostam de ser questionadas. Como é que você cria um círculo de feedback construtivo e você incentiva as pessoas a serem sinceras? Se você falar qualquer coisa aqui, as pessoas levam pro pessoal, eu levo, você leva, os chefes levam. Como é que você cria uma cultura igual a do Netflix aqui, ou parecida, ou modelado do Netflix, se os donos não estão compartilhando as informações do negócio, se eu não sei para onde que eu estou remando esse barco, se eu estou aqui só para ganhar meu salário no final do mês e ter o plano de saúde? Não tem lógica.
Não tem lógica. O que eu quero dizer sobre a regra não tem regras, a regra não ter regras desse livro, o grande ponto para mim é, o livro é legal, é sensacional. Dá vontade de aplicar tudo? Dá, mas ele é complexo. Não é simplesmente aplicar o passo a passo. Existe uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura corporativa. Isso precisa passar pelo RH, isso precisa passar pelo CEO, isso precisa passar pelos donos, pelos acionistas. É uma mudança de cultura. E cultura se muda não do dia para a noite. É coisa grande, cara. É coisa grande. E precisa vir da alta liderança. Se você é um funcionário e que amou o livro, espalhe as ideias. Não há problema nenhum. Espalhe as ideias, mas antes de mais nada, assuma essa responsabilidade. Assuma essa liberdade do tipo, cara, eu vou fazer acontecer, eu vou ter autorresponsabilidade, vou fazer acontecer e vou assumir as responsabilidades e vou assumir a cadeira com a qual eu tô trabalhando. E isso vai te dar muita energia, isso vai te dar de fato muita motivação, porque você vai começar a ter resultado. Agora, não espere que você fazendo isso as pessoas vão te retribuir, porque as pessoas ainda levam pessoal, as pessoas ainda não compartilham tudo, as pessoas ainda falam pelas costas e não são sinceras. E que é tudo base dessa cultura. E mais, a gente tem um nível de senioridade muito baixo. No Brasil, não é na sua empresa. É no Brasil, não há pessoas tão maduras profissionalmente assim. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha do livro A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings e da Erin Meyer. Tá? Deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou, se quiser que eu faça mais resenha de outros livros e a gente se fala por aí. Fechou? Tamo junto e é nóis.